Oi, pessoal, bem-vindos à segunda parte da aula sobre fisiopatologia da hiponatremia associada ao exercício. E nessa aula a gente vai esmiuçar um pouco mais aqueles três fatores que são necessários estar presentes para desenvolver a hiponatremia associada ao exercício, tá? Que são a hiperidratação, a secreção inapropriada de hormônio antidiurético e a déficit de mobilização de sódio inativo para sódio ativo. Então aqui a gente vê nos dados do professor Noakes que existe uma correlação entre ganho de peso durante a prova e baixo sódio sérico, ou seja, hiponatremia laboratorial medida. Tá? E essa correlação ela existe independente de o atleta estar bebendo água ou estar bebendo bebidas esportivas com até aqui testado 30 milimol litro, tá, de sódio. Então, não é a quantidade de sódio na bebida o fator determinante para prevenir hiponatremia, mas sim a quantidade de líquido que você está bebendo. Se você beber em excesso, existe um risco aumentado de desenvolver hiponatremia associada ao exercício. E aqui vale destacar, nesse mesmo gráfico que eu acabei de mostrar para vocês, que os casos em que desenvolve-se doença, né, hiponatremia associada ao exercício doença, né, com um quadro clínico importante, existe ganho de peso ou pelo menos pouca perda de peso, ou seja, são atletas que retêm líquido durante a prova e que, portanto, fazem uma diluição do sódio no sangue. Isso não é esperado acontecer numa situação normal, por quê? Porque o rim tem uma capacidade de excreção, né, pela urina de até 1 litro, mais ou menos, por hora. E mais uns 500 ml de sudorese, que um atleta pode suar a cada hora. Então, o atleta teria que beber mais do que 1,5 litro em algumas situações para desenvolver essa hiponatremia. Tá? Mas aqui a gente está falando de uma situação normal. Mas lembrem que na hiponatremia associada ao exercício, existe aquela condição de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Então, a hipófise está secretando o hormônio antidiurético de forma inapropriada e esse hormônio faz com que o rim reabsorva água livre para a circulação ao invés de eliminar essa água na urina. Tá? Então você começa a reabsorver a água para a circulação e não produzir urina ou produzir uma pouca urina muito concentrada. Tá? E por que acontece essa secreção inapropriada? Vários motivos, tá? Aqui são algumas das causas de secreção inapropriada, que são dor, estresse, calor, medicações e interleucina 6, e todas essas causas não são raras no esporte, né? Dor, o estresse do esforço físico, calor, tanto calor gerado no corpo quanto calor ambiental, medicações que às vezes o atleta pode tomar ou o esportista pode usar alguma medicação que pode contribuir para essa secreção inapropriada de hormônio antidiurético, e a interleucina 6, que é uma citocina inflamatória também liberada em exercício extenuante. E vale lembrar que o eixo do hormônio antidiurético e a sede são mecanismos redundantes para manter a osmolaridade plasmática, ou seja, para manter a eunatremia, a concentração normal de sódio. São redundantes, quer dizer, se você tem um deles funcionando, você não vai desenvolver a hiponatremia, a doença hiponatremia. Tá? Como a gente perde esse controle de secreção de hormônio antidiurético pelos motivos já apresentados, então o mecanismo da sede se torna ainda mais importante. Então, em resumo, para a gente desenvolver a hiponatremia associada ao exercício, a gente precisa ignorar o outro mecanismo de controle da natremia, que é a sede. Então, a sede é um mecanismo que se mantém durante o exercício, se mantém íntegro esse mecanismo, independente de você ser um atleta que perca mais ou menos sódio no suor. Aqui nesse outro gráfico eu quero destacar uma coisa. Tem alguns atletas que ganham peso, como vocês podem ver, mas não desenvolvem hiponatremia. Bom, se eles ganham peso, é porque eles reteram líquido, ou seja, eles beberam em excesso numa situação de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Beberam muito
esse líquido ficou no corpo, não foi para a urina, porque existia um excesso de hormônio antidiurético. Então eles estão com excesso de líquido no corpo. Tá? Porém, eles de alguma forma conseguiram manter a natremia, conseguiram manter o nível normal, a concentração normal de sódio no sangue. E isso acontece por quê? Por causa daquele mecanismo de mobilização de sódio inativo do esqueleto humano para a circulação. Tá? E aqui a gente tem um dado muito interessante, que é um estudo feito com densitometria, em que foi vista uma correlação praticamente perfeita, né? 99% de correlação entre o conteúdo mineral ósseo e a natremia, ou seja, durante o exercício, a variação do conteúdo mineral ósseo se correlaciona quase que perfeitamente com a variação da natremia. E aqui entra aquele outro mecanismo. São aquelas pessoas que têm essa incapacidade inerente, né, provavelmente genética, de mobilizar o sódio inativo dos ossos e articulações para um sódio ativo no intravascular, que acabam desenvolvendo a hiponatremia. Então, cabe mais uma vez destacar que para a gente desenvolver a hiponatremia associada ao exercício, é necessário que existam os 3 fatores: a hiperidratação, a secreção inapropriada de hormônio antidiurético e a incapacidade de mobilização de sódio inativo para sódio ativo, para sódio intravascular. É a combinação desses 3 fatores que vai gerar hiponatremia, doença hiponatremia e que é potencialmente fatal. E desses 3 fatores, o mais importante é a hiperidratação, porque é o único deles que é modificável. Na próxima aula a gente vai ver se em situações extremas de exercício e de clima, se é possível que nessas situações ocorra uma hiponatremia associada ao exercício sem hiperidratação, ou seja, uma hipernatremia por perda de sal e não por excesso de água. Até lá!